Olá, eu me chamo Tiago de Moura Silva, sou aluno do curso de Licenciatura em História do Claretiano. Venho apresentar o plano de aula que tem por título Socialismos, Conceitos e Definições Históricas. O tempo necessário para a aplicação deste plano de aula é de 4 horas, ou seja, 4 horas aula, dividido em 4 aulas. A etapa de ensino é o ensino médio. Ano ou série da etapa do ensino. Este plano de aula foi elaborado para alunos do terceiro ano do ensino médio. Os objetivos deste plano de aula são explorar as diversas formas de socialismo existentes e discorrer sobre eles, bem como sobre sua relevância social na atualidade. Os conteúdos, teremos a definição clássica sobre socialismo, as diversas formas de socialismo e a relevância histórica e social do socialismo. A estratégia de ensino se dará através da apresentação de slides, de vídeos, questionários e discussões em grupo e também a aplicação de avaliação. Agora vamos para o detalhamento das aulas. A primeira aula tem por título O Surgimento do Socialismo, uma introdução. Os alunos, em primeiro momento, assistirão um vídeo introdutório sobre o que é socialismo. É um vídeo com um tempo até razoável, onde os alunos terão acesso a informações sobre o que é socialismo, né? O que socialismo significa, o que esse sistema significa. Isso para introduzir o assunto. Esse vídeo está disponível também no YouTube. Depois será apresentado slides sobre o assunto, expondo aos alunos o nascedouro do socialismo e suas preposições históricas. Ou seja, após os alunos assistirem esses vídeos, o professor vai apresentar aos alunos as principais definições de socialismo, bem como suas preposições históricas. Depois haverá a divisão da turma em grupos com até 5 alunos, considerando uma sala com até 25 alunos. Cada grupo receberá o texto impresso disponível neste site para que leiam e discutam entre si sobre o surgimento do socialismo, com um tempo máximo de 20 minutos para essa discussão. Após este período, cada grupo terá até 5 minutos para exporem suas considerações sobre o assunto. Estes grupos permanecerão durante as 4 aulas propostas para discussão em sala de aula devido à complexidade do tema. Então, a escolha desse método didático de separar a turma, né, em grupos de até 5 alunos é estratégica para que os alunos debatam entre si sobre esse assunto para maior compreensão. Já na segunda aula, os alunos vão aprender sobre os tipos de socialismo. Eles assistirão um vídeo introdutório intitulado Os Socialismos, disponível no YouTube. Depois haverá apresentação de slides sobre o assunto para que os alunos compreendam as formas de socialismo existentes. Depois que eles entenderem essas formas de socialismo existentes, eles vão fazer a leitura e análise de 2 textos que vai focar nos 2 principais modos de socialismo, né? Que é o texto 1, que fala sobre socialismo utópico, que está disponível no site, e o texto 2, que é sobre socialismo científico, também disponível neste site. Após a distribuição dos textos, considerando a formação prévia dos grupos, eles terão que ler os textos e discutir entre si quais são os principais fundamentos de cada sistema socialista e fazer um resumo deles, com um tempo máximo de 25 minutos para leitura, discussão e elaboração do resumo. Eles terão este tempo para ler, discutir sobre o tema em grupo e fazer o resumo, que deverá ser lido posteriormente com breve explicação, com tempo de no máximo 5 minutos para cada grupo. Então o grupo vai eleger um responsável e essa pessoa vai ler e fazer as considerações sobre o tema em até 5 minutos. A aula 3 ela será muito dinâmica, né? Eles vão aprender sobre o desenvolvimento histórico do socialismo e suas tentativas de aplicação. Os alunos serão orientados a pesquisar na biblioteca, esse é um trabalho de campo, na biblioteca, em livros de história e sociologia, as seguintes questões. Para que o socialismo foi pensado? Quais são os principais tipos de socialismo existentes? Em quais países o socialismo foi aplicado? Houve tentativas de aplicação?
ou houve tentativas de aplicação? Quais são os principais pensadores socialistas e suas principais argumentações? Considerando uma aula de 50 minutos, os alunos terão 30 minutos para colher as informações requeridas e transformá-las em texto. E, posteriormente, cada grupo terá até 3 minutos para expor as informações obtidas. Após este período, será distribuído pelo professor 5 temas sobre o socialismo que os alunos devem pesquisar em grupo para a apresentação do seminário na próxima aula. Então, isso aqui é mais um trabalho interdisciplinar, onde os alunos terão que fazer fora das aulas discussões sobre o tema a fim de fazerem um seminário na próxima aula sobre o tema. Estes temas serão divididos por grupos, considerando que no caso são 5 grupos, cada grupo receberá um tema. Os temas a serem pesquisados são: o grupo 1 receberá o tema A Revolução Industrial e o Surgimento do Socialismo. O grupo 2 receberá o tema A Tese Socialista de Igualdade Social. O grupo 3 receberá o tema O Socialismo Marxista e Sua Construção. O grupo 4 receberá o tema A Revolução Russa. E o grupo 5 receberá o tema As Preposições Atuais para a Implementação Socialista. Estes assuntos são estratégicos, pois tratam intimamente sobre a questão do sistema socialista, bem como suas tentativas de aplicações, socialismos existentes, né, a questão da Revolução Russa, que é muito importante, foi a primeira tentativa de aplicação de um sistema socialista, e as preposições atuais sobre o assunto. A última aula, que é a aula 4, ela vai ser dedicada à apresentação dos seminários. Nesta última aula sobre o tema, os alunos devem apresentar seus trabalhos. Cada grupo terá exatos 7 minutos para apresentar para a turma os seus trabalhos. O professor ficará na condição de avaliador. Após as apresentações, nos últimos 15 minutos restantes, haverá a finalização do assunto estudado com as considerações finais do professor sobre o tema apresentado pelos alunos. Vamos falar um pouco sobre o aproveitamento dessa aula. O aproveitamento dessa aula vem desde o trabalho interdisciplinar, desde o momento que os alunos começam a pesquisar sobre o tema, né? Que eles se dividirão em grupos e se organizarão para discutir o tema, seja online, nesse período de pandemia, né? Com certeza eles terão que fazer essas discussões em grupos remotos. E elaborarão um texto, e no dia da aula, né, considerando a aula presencial ou não, os alunos terão até 7 minutos para fazer a exposição do que eles adquiriram de informação e de conclusão sobre os assuntos pesquisados. E por fim, o professor, nos últimos 15 minutos restantes da aula, vai fazer a amarração dos assuntos, onde o professor vai tapar buracos sobre os assuntos, responder dúvidas e fechar o tema, para fechar o assunto, que no caso é os socialismos, né, que esse plano de aula se propôs a ensinar. Os recursos e materiais são computador para acompanhar as aulas, conexão com a internet, considerando aulas remotas, data show para apresentação de slides, considerando aulas presenciais e também aulas remotas, e textos impressos para distribuição. Saliento que é a importância de ter textos impressos para distribuição, considerando aulas presenciais, que os alunos têm que ter acesso ao texto impresso para fazer anotações nas discussões em grupo e tudo mais. A avaliação, a forma de avaliação. A avaliação é contínua em todas as aulas. E a avaliação crítica das apresentações feitas através do seminário. Essa é a avaliação final, que no caso é a apresentação dos alunos no seminário sobre o tema. Essas são as referências utilizadas, né, os vídeos no YouTube, bem como os textos que serão utilizados ao longo das aulas. Etapas para preparar a aula. O professor tem que cumprir essas etapas, que no caso é a elaboração dos slides, a revisão prévia da disponibilidade dos materiais online indicados para evitar problemas no momento da aula, né? Talvez um link esteja quebrado, essas questões, então o professor tem que verificar isso antes.
E também fazer a divisão prévia dos grupos de discussão para a apresentação do seminário, né? Onde os alunos farão discussões antes e por fim, o fim desses grupos é a apresentação do seminário. E assim se fecha esse plano de aula que foi esquematizado para ensinar os alunos sobre os socialismos. Muito obrigado.